Senhoras e senhores, saudações. Vamos mais uma aula com o Dr. Elvis Sidney Besse. Hoje vamos tratar de uma questão do concurso de admissão ao IME, a prova de 2021 para ingresso em 2022, prova de Química da segunda fase, a 10ª questão, questão de número 10 da segunda fase. Segunda fase que é a fase onde as questões são descritivas, tá? E não de alternativas. Então, na 10ª questão da segunda fase de Química, pede para o seguinte: estabeleça a relação entre as estruturas de cada par abaixo, identificando-as como enantiômeros, diastereoisômeros, isômeros constitucionais ou representações diferentes de um mesmo composto. Então, a primeira estrutura, estrutura A, nós temos esse ciclo hexano com substituintes aqui, cloro e aqui bromo. E aqui a segunda estrutura do par, a gente também tem cloro e bromo. Aqui basta observar que se eu fizer uma rotação aqui, uma rotação 180 graus aqui, fizer 180 graus aqui, rodar em 180 graus essa estrutura, apenas fazer uma rotação, eu vou obter essa representação aqui, essa outra representação. Se eu rodo isso aqui 180 graus, esse bromo que está para baixo, apontando para baixo, ele vai apontar na direção oposta, para cima. A ponta aqui do barco que está apontando para baixo vai apontar para cima. Esse hidrogênio que está horizontal para a direita vai ficar horizontal para a esquerda. Esse cloro que está horizontal para a esquerda vai ficar horizontal para a direita. E esse hidrogênio que está para cima vai ficar para baixo. Essa ponta que está para cima vai ficar a ponta para baixo da conformação barco, quer dizer, da conformação cadeira. Então, isso faz com que essa segunda estrutura aqui do par seja apenas, é o mesmo composto, simplesmente movimentado, com o desenho, simplesmente uma representação diferente do mesmo composto. Então, a resposta para esse item A é que se tratam de representações diferentes do mesmo composto. Ou seja, esse desenho é apenas uma rotação de 180 graus desse primeiro desenho aqui dessa estrutura. Vamos passar para o item B. O item B a gente tem duas formas aqui de alenos substituídos. Então, esse composto aqui é o aleno, né? C dupla C dupla C, então um derivado do aleno, um derivado de clorado do aleno. Então tem esse par aqui. Bom, o que a gente faz aqui? A gente mantém essa primeira estrutura fixa, desenha ela aqui embaixo, tá? Onde aqui o pontilhado quer dizer que está entrando no plano da página aqui da tela, e o traço sólido significa que esse átomo aqui está saindo do plano, enquanto que os demais, com traço simples, estão no plano da imagem, entenderam? Então, o que acontece aqui? Eu copio essa estrutura aqui, e imagino que eu tenho um espelho aqui. E essa segunda estrutura, eu faço o quê? Eu giro ela de 180 graus no sentido anti-horário, giro aqui no sentido anti-horário de 180 graus, segunda estrutura. Aí o que acontece? Esse hidrogênio que está para o fundo vai ficar virado para esse lado esquerdo aqui, só que também para o fundo. O cloro que está para fora do plano vai ficar para fora do plano, só que virado para o lado esquerdo. E, por eu ter feito uma rotação de 180 graus, esse hidrogênio que está aqui no plano apontando para baixo vai apontar para cima. E esse cloro que está apontando para cima no plano vai apontar para baixo. Se eu olhar para essas duas estruturas, eu vejo que uma é a imagem
refletida da outra, uma imagem especular da outra, tá? Como se aqui esse traço azul fosse um espelho, então é como se essa molécula estivesse se olhando no espelho e enxergando essa, ou essa daqui se olhando no espelho e enxergando a sua imagem refletida. Quando duas moléculas são uma a imagem refletida da outra, a imagem especular, tá? A reflexão especular uma da outra, a gente diz que elas formam então um par de enantiômeros. Então aqui, apesar da gente não ter estruturas de carbono com 4 substituintes num único carbono saturado, a gente tem esses carbonos insaturados aqui. O aleno é uma molécula que, quando substituída dessa forma, com substituintes nas posições 1 e 3, de forma diferenciada, é possível sim obter então um par de enantiômeros e inclusive também de astereoisômeros, né? Então, o aleno substituído dessa forma, ele apresenta uma torção, né? Ou seja, daqui para cá, essa torção entre esses átomos desse plano e desse plano. Então você vê que esse plano e esse plano, eles estão ortogonais um ao outro, e eles têm uma direção de torção um em relação ao outro, o cloro para cá e o cloro para cá. Eu poderia ter um cloro desse outro lado aqui também, né? E o hidrogênio aqui, então eu teria outra torção entre esse átomo e esse átomo. Aqui eu tenho uma torção, um ângulo de diedro de 90 graus entre esse cloro e esse cloro. Aqui é a mesma coisa, só que aqui eu tenho um ângulo no sentido horário entre esse e esse aqui, né? Sentido anti-horário, se eu olhar a partir desse carbono. E nesse aqui, se eu olhar a partir desse carbono aqui que está no plano, eu tenho um ângulo de 90 graus no sentido horário, que eu teria no sentido anti-horário. Então essas duas moléculas aqui, elas torcem o ângulo de diedro em direções opostas aqui. Entre esse plano e esse plano aqui, entre esse cloro e esse cloro, eu tenho 90 graus de diferença no sentido anti-horário. Enquanto que nesse cloro, esse plano aqui que está esse cloro, esse carbono e esse hidrogênio, e esse segundo plano, se eu medir o ângulo carbono, esse sim, cloro, esses carbonos, esse carbono, se vocês olharem, aqui eu tenho um ângulo que seria medido 90 graus entre esse plano e esse plano, 90 graus no sentido horário, e aqui no sentido anti-horário. Então, esse par de moléculas aqui formam, então, pares diferentes, são imagens não sobreponíveis. Esse torce no sentido horário, nesse sentido anti-horário. Então, o ângulo de torção aqui são diferentes, um é mais 90, outro menos 90. Uma imagem uma molécula é a imagem especular da outra, a reflexão de uma na outra. Portanto, eu tenho um par de enantiômeros, tá? Essa molécula aqui é a cópia dessa que está aqui em cima, e essa de baixo é simplesmente a cópia dessa que está aqui em cima, só que virada, né? Então, eu fiz aqui, desenhei ela modificada no espaço por uma rotação de 90 graus, colocando então esse cloro e esse hidrogênio para cá, mas mantendo-se as posições, seja para o fundo do plano e para fora do plano. E o hidrogênio que aqui está para baixo, se eu virar isso 180 graus, ele fica para cima, e o cloro que está para cima fica para baixo. Então vocês veem que essa imagem é a reflexão dessa e essa é a reflexão daquela. Então aqui eu tenho um par de enantiômeros, tá? São os isômeros, onde uma é a imagem especular da outra. No item C, a prova me fornece essas duas imagens aqui, tá? Primeira coisa que eu tenho a observar aqui entre esses butanos, esses 2, 3 de cloro butano, 2, 3 de cloro butano, que eu tenho aqui o 2, 3 de cloro butano, 1, 2, 3, 4 carbonos, cloro no carbono 2 e 3, então 2, 3 de cloro butano, aqui eu também 2, 3 de cloro butano.
eu quero observar essas duas moléculas, então eu copio essa aqui idêntica aqui para baixo, a mesma imagem, e essa segunda aqui, o que eu faço com essa segunda? Eu tenho que observar o seguinte, isso aqui é uma ligação simples, então eu posso fazer uma livre rotação em torno do carbono 2 e 3, tá? Eu tenho aqui uma livre rotação desses grupos metilo aqui. Os grupos metileno aqui. Então, o que eu faço? Eu mantenho fixo aqui, ó, cloro aqui, cloro aqui. Então, eu mantenho esse cloro aqui, esse hidrogênio aqui, e essa metila aqui, e faço uma rotação aqui nesse segundo grupo, de maneira que esse cloro que está para trás vai passar para essa posição aqui, esse hidrogênio vai passar para essa posição, e essa metila vai passar para essa posição atrás. Feito essa rotação aqui desse grupo, que é livre, por conta de aqui ser uma ligação simples, eu observo que essa molécula aqui é igual a essa molécula aqui, apenas por uma rotação em torno desse eixo de ligação. E que, portanto, eu olhando para essas duas imagens, eu descubro que esse par de moléculas, um é a imagem especular da outra. Portanto, como são imagens especulares, uma é a reflexão da outra através de um espelho, nós temos aqui um par de enantiômeros, certo? Então, aqui também um par de enantiômeros. Vamos para o item D. O item D eu tenho essas duas moléculas. Aqui eu tenho um grupo alqueno ligado a esse carbono saturado aqui que tem hidrogênio, metila e cloro, hidrogênio, metila e cloro. Só que vocês têm que observar o seguinte aqui, ó. Em relação à dupla ligação, essas duas moléculas aqui são diferentes, são espacialmente, são geometricamente diferentes. Em relação ao plano da dupla ligação, esse grupo, esse carbono e esse carbono estão do mesmo lado do plano, portanto, estão em posição cis. Enquanto que nessa segunda molécula, elas estão esse num lado do plano e esse no outro lado do plano. Um carbono num lado da ligação dupla e outro no outro. Esse aqui estão em posição trans. Esses grupos em posição trans e aqui em grupos em posição cis. O que acontece então, como essa dupla ligação aqui não pode sofrer rotação, eu não posso alterar essa ligação aqui, ela não pode ficar do mesmo lado desse grupo por uma livre, não existe livre rotação aqui. Portanto, essas duas moléculas aqui, apesar de ter a mesma fórmula molecular, elas são espacialmente diferentes, elas estão com disposição dos grupos completamente diferente, tá? A topologia delas é completamente diferente e uma não pode ser convertida na outra e uma não é a imagem especular da outra. Se não é uma, não é a imagem especular da outra, elas não podem ser enantiômeros, tá? Não são enantiômeros, tá? E elas, embora tenham a mesma forma molecular, elas possuem grupos ligados e dispostos de maneira diferente, esse em posição cis e esse em posição trans. E um não pode ser convertido no outro. Logo, são moléculas diferentes com a mesma fórmula molecular, porém conectividades espaciais diferentes. Portanto, elas constituem isômeros constitucionais. Isômeros constitucionais são moléculas possuem a mesma fórmula molecular, a mesma constituição de átomos, porém a disposição, a conectividade espacial desses átomos é diferente nas duas moléculas. No caso aqui, uma é cis e a outra é trans em relação ao plano da dupla ligação carbono-carbono. Vamos agora ao
quinto e último item dessa 10ª questão da segunda fase, da prova de química da segunda fase. Aqui eu tenho esses dois biciclos, eles possuem o mesmo conjunto de átomos aqui no biciclo. Ligados a esse conjunto de átomos do biciclo, eu tenho um cloro, aqui eu também tenho um cloro. O que eu tenho aqui? Tenho também isômeros constitucionais, porque embora essas duas moléculas tenham a mesma fórmula, mesma constituição, estruturalmente elas são diferentes, pois aqui o cloro está ligado a um carbono saturado, certo? Carbono saturado, enquanto que na segunda molécula do par está ligado a um carbono insaturado aqui, tá? Então aqui eu tenho um carbono que está ligado duplamente a outro carbono, aqui eu tenho um carbono ligado simples a outro carbono. Então, por esse cloro estar em posição diferente aqui do biciclo, eu tenho compostos completamente diferentes do ponto de vista estrutural, embora a fórmula molecular dos dois sejam a mesma. Então, aqui mais uma vez eu tenho isômeros constitucionais, pois, embora tenham a mesma fórmula molecular, a conectividade espacial deles nas duas moléculas é diferente. Espero que você tenha gostado de mais essa aula. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí o seu comentário aí na seção de comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para mais conteúdos, receber mais conteúdos como esse, periodicamente, e divulgue entre seus amigos que estão se preparando aí para os vestibulares das academias militares, né, e outros vestibulares de elevado nível de dificuldade, para que assistam às aulas aqui no meu canal e se preparem bem para as provas desse ano. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.